Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 5 de março de 2023 e o nosso tema de hoje é a virtude da temperança e o defeito psicológico da gula. Observem, por favor, ambos os gráficos. Vamos iniciar falando da temperança, a virtude da temperança. A virtude da temperança é o equilíbrio na ingestão de alimentos, proporcionando qualidade, variedade e quantidade correta na ingestão destes, trazendo saúde e nutrição ao corpo físico e ao corpo vital. O corpo vital, ele é o corpo responsável pela saúde do corpo físico. Temperança alimenta amor ao equilíbrio, para o ciclo da vida. As palavras-chave à temperança são variedade e quantidade correta de alimentos. A alimentação necessita variedade e ela necessita da quantidade correta para o corpo. Esta é a virtude da temperança, representada aqui nesta imagem que vocês veem no gráfico. A respeito do defeito psicológico da gula. O defeito psicológico da gula, ele se opõe à temperança, à virtude da temperança. Está representado nessa imagem que vocês estão vendo. O defeito da gula é o desequilíbrio e o exagero na ingestão de alimentos, proporcionando deficiência nutricional, pobreza de variedade nos alimentos, trazendo enfermidades para o corpo físico e para o corpo vital. A gula alimenta o ódio ao próprio alimento e o desequilíbrio para o ciclo da vida. A pessoa que desenvolve o defeito psicológico da gula, ela passa a não amar os alimentos, ela passa a odiar os alimentos, porque o ódio está relacionado ao desejo, está relacionado à compulsão pelo alimento e a obsessão por determinados tipos de alimentos que causam sensações, que produzem desejos dentro de nós. Observem novamente a imagem que retrata o defeito psicológico da gula. As palavras-chave aqui são desequilíbrio alimentar e exagero na ingestão dos alimentos. Percebam também que em ambas as imagens, os alimentos ingeridos, eles são bastante distintos. Então, a gula está relacionada com o tipo de alimento que é ingerido, e não somente com o exagero, com a quantidade. É a qualidade nutricional do alimento. Vamos estudar agora as manifestações da gula, algumas delas. Que nós possamos conhecer e reconhecer em nós estas manifestações. Abrir a porta da geladeira a todo o momento. Você vai à geladeira de uma forma compulsiva, com uma frequência muito grande,
e abre a porta da geladeira procurando determinados tipos de alimentos. É possível um defeito psicológico de gula, um detalhe relacionado a esse defeito. Perguntar com frequência sobre o mesmo tipo de alimento. Exemplo, tem chocolate? Buscar por um alimento específico e perguntar por ele. Falar a respeito dele. Comer em excesso um mesmo tipo de alimento. Essa é uma característica marcante do defeito psicológico da gula agindo em nossa máquina humana, agindo em nossa psique. A obsessão em sempre ingerir o mesmo tipo de alimento, porque ele está relacionado a um tipo de sensação para o nosso corpo. E nós queremos repetir aquela sensação relacionada com aquele alimento. Porém, nós necessitamos de outros valores nutricionais. Outros valores nutricionais de outros alimentos. Consumir alimentos com excesso de sal ou açúcar. Essa é outra característica marcante do defeito psicológico da gula. O excesso. Salgar demais determinados tipos de alimentos ou adoçar demais determinados tipos de alimentos ou bebidas. Quando uma pessoa faz isso ao longo de vários anos, ela perde o sentido do paladar, ela danifica o sentido do paladar. Porque o sentido do paladar, ele tem a capacidade de identificar o sal e o açúcar natural do próprio alimento. Seja ele uma fruta, um cereal ou uma carne. Porém, ao acrescentar em excesso sal e açúcar, nós danificamos a nossa capacidade de perceber sabores. E isso conduz ao desenvolvimento do defeito psicológico da gula e das enfermidades consequentes. Comer apressadamente, comer compulsivamente. Ao comer compulsivamente, nós deixamos de lado o processo da mastigação e o processo da deglutição. Significa que a digestão daquele alimento estará prejudicada em nosso corpo. E isso é muito sério para a nossa saúde. Toda aquela pessoa que realmente quer desenvolver saúde, ela deve prestar atenção a estes detalhes para poder eliminar de sua psique, e isto será ensinado hoje, eliminar de sua psique estas compulsões e obsessões pelo alimento. Falar muito a respeito de comida, tornar a comida um assunto frequente demais na nossa existência, na nossa vida. Isso significa que a comida está tendo importância demais devido aos desejos. Não é devido ao seu valor nutricional. É uma compulsão pelo desejo. Uma pessoa vai falar muito a respeito de comida. Preciso observar-se quanto a isso também. São manifestações da gula. Comer alimentos com excesso de gordura. É muito comum nos dias de hoje a pessoa fritar alimentos. Fritar muitos tipos de alimentos e comer sempre alimentos que foram fritados. Significa que a pessoa está com ligação à gordura. Ela está ligada à ingestão de gorduras. É um desejo. Está danificando o sentido do paladar e está danificando a própria saúde. O defeito psicológico da gula, ele tem os seus resultados no corpo físico. Não só o fato da pessoa ficar obesa, mas como no fato da pessoa desenvolver doenças. Existem muitas pessoas que desenvolvem a gula e não ficam obesas, porém elas desenvolvem diversos tipos de enfermidades. Elogiar demais o alimento que está à mesa. Esse é um outro costume muito comum. Inclusive é feito para poder elogiar a pessoa que fez a comida. Se elogia a pessoa que fez a comida. Se elogia a comida, mas isso se faz em demasiado. Ao fazer isso de forma demasiada, estamos alimentando o defeito psicológico da gula. Exigir sempre a presença de sobremesas, doces à mesa. Comeu, fez a refeição, sempre tem que ter a sobremesa. Esse costume de exigir
uma sobremesa, tem que ter um chocolate, tem que ter um doce após a alimentação. Isso de querer que sempre tenha aquela forma é um desejo, é uma obsessão. A gula está relacionada com as obsessões da mente. E aqui nós temos uma imagem que retrata justamente o olhar obsessivo, a obsessão pelo alimento, a obsessão pela comida. Vamos estudar agora a diferença entre o instinto alimentar e o desejo glutão. O instinto alimentar e o desejo glutão, eles são muito distintos. Primeiro vamos observar as duas imagens, a que retrata o instinto alimentar e a que retrata o desejo glutão, a glutonia. Vamos observar rapidamente o instinto alimentar e aqui o desejo glutão. Vamos começar com o instinto alimentar. O instinto alimentar é a percepção natural das necessidades do corpo físico para alimentação em horários específicos, alimentando-se o suficiente com calma e atenção. Estas são duas palavras-chave importantes para aquela pessoa que busca alimentar-se com consciência. Alimentar-se com calma e com atenção. Observando quais alimentos está ingerindo e observando o seu valor nutricional. Cabe aqui uma reflexão quando nós estamos nos alimentando. Qual é o valor nutricional deste alimento que eu estou ingerindo? Esta é uma reflexão que deve ser feita. Ela nos auxilia nesse processo para uma alimentação saudável, para uma alimentação consciente. Aqui a imagem retratando o instinto alimentar e a alegria relacionada a ele. Aqui nós temos a alegria. Agora, a respeito do desejo glutão. O desejo glutão, ele é a percepção falsa, uma percepção subjetiva dos sentidos do nosso corpo, onde o defeito psicológico da gula utiliza o sentido do paladar. Esse sentido que é capturado pelo defeito psicológico da gula, ele usa o paladar para alimentar-se compulsivamente e desordenadamente. Nesse tipo de alimentação compulsiva, a pessoa não sente o sabor do alimento. Ela simplesmente devora o alimento. Ela não se alimenta, ela só come o mais rápido que puder e a maior quantidade que puder. Isto nos casos mais graves, é claro. A atenção está fixada no sabor do alimento, tão somente, sem observar o seu valor nutricional. Apesar da atenção estar fixada no sabor do alimento, a pessoa não consegue percebê-lo, porque ela come normalmente de forma extremamente rápida e de forma desordenada. E come a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar que esteja, sente desejo alimentar, desejo glutão, come. Desejo glutão não é fome. Fome é um chamado do corpo para o instinto alimentar. É distinto. A fome é um processo natural do corpo. Quem aprende a observar e perceber o próprio corpo e as emoções, vai perceber a diferença que existe entre um desejo glutão, que é compulsivo, e um instinto alimentar natural.
Vamos estudar agora algumas virtudes que se associam, que acompanham a temperança. Lembrando que a temperança, resumidamente, é o próprio equilíbrio, o equilíbrio do corpo, que se inicia com o equilíbrio alimentar. Nós vamos ter como virtudes o próprio equilíbrio, paciência, controle, energia, saúde, amor, castidade. A castidade será ensinada hoje na conferência. Oração, retidão, equilíbrio, devoção, alegria, ânimo, concentração, trabalho, alegria, empatia, criatividade e caridade. Por que estas virtudes foram escolhidas para serem mostradas aqui? Porque todas essas virtudes, elas se associam com a saúde. A saúde do corpo se associa diretamente com a alegria e se associa com equilíbrio, trabalho, paciência e concentração. Um corpo saudável, ele responde a todos os estímulos necessários, tanto para o trabalho material do dia a dia, nossa vocação, tanto quanto para o trabalho espiritual, a busca do nosso real ser, a busca do Deus interior. Um corpo saudável responde sempre ao trabalho. Um corpo enfermo não responderá. Estas são as virtudes, algumas delas relacionadas com o equilíbrio e a saúde. Agora vamos estudar alguns elementos de infraconsciência, defeitos, que se associam com a gula. O que se associa com a gula? Desequilíbrio, impaciência, descontrole. A gula em si é um descontrole alimentar. Cansaço, enfermidade, ódio ao alimento, luxúria, que é o descontrole sexual, fascínio, esquecimento de si mesmo, desrespeito, tristeza, desânimo, pessoas que alimentam o defeito psicológico da gula, ingerem alimentos em quantidade incorreta e de qualidade incorreta, vão sobrecarregar a sua máquina humana, o seu corpo físico. Ao sobrecarregar o corpo com alimentos inadequados, a pessoa vai desenvolver desânimo, depressão, desatenção, improdutividade, desinteresse social, apatia, ansiedade, entre vários outros defeitos psicológicos que se associam com a enfermidade. Isto é um resultado claro de que a pessoa está ficando enferma. Nós devemos nos observar, todos nós, devemos aprender a nos observar no que diz respeito à qualidade da nossa existência, à qualidade da nossa saúde. Porque é a partir da saúde do corpo físico, da saúde emocional e da saúde espiritual que nós temos a produção da nossa existência. A produção material e a produção espiritual. A associação com as demais pessoas. Existe o caso, inclusive, de pessoas que desenvolvem a gula e se afastam do meio social, se afastam da sociedade. Alguns deles porque desenvolvem obesidade, outros simplesmente porque desenvolvem depressão, devido ao estar danificando sua própria saúde. A pessoa se evade do meio social e fica enclausurada em sua casa, alimentando o defeito da gula. Percebam como isto é sério e como isto é grave. Vamos observar agora qual é o resultado em desenvolver a temperança. Então, vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa desenvolveu o equilíbrio alimentar durante toda a sua existência. Como será a sua idade mais avançada? Como será a vida
na terceira idade, quando a pessoa estiver idosa, com a sua idade avançada? Qual o resultado em desenvolver a temperança? Ao desenvolver a temperança, desenvolvemos equilíbrio, saúde, controle das emoções, porque o ventre está relacionado diretamente com as nossas emoções. Está diretamente relacionado com as ansiedades. Se nós aprendemos a controlar estas ansiedades, nós também aprendemos a controlar a ingestão de alimentos. O conhecimento de nosso próprio corpo aumenta a nossa resistência vital. Quando aprendemos, nós educamos na alimentação, ganhamos resistência vital, vivemos mais. E todos os órgãos se fortalecem pela ingestão de alimentos saudáveis. A ingestão desses alimentos saudáveis favorece o ventre. E o ventre é uma das áreas mais importantes do nosso corpo, porque ela alimenta com energia todos os demais órgãos. Significa que o fruto da temperança é a longevidade. Aqui nós temos uma imagem para retratar a alegria, a força e a longevidade de uma pessoa que educou o seu corpo da forma correta, em sua alimentação e também, é claro, nos exercícios físicos. Uma pessoa que se alimenta bem, ela vai ter normalmente uma tendência também a exercitar o seu próprio corpo, porque ele entra em equilíbrio. E assim temos a longevidade. Agora, qual é o resultado em desenvolver a gula, desenvolver a glutonia? Ao desenvolver a gula, trazemos desequilíbrio para a nossa saúde. Perdemos a capacidade de apreciar os alimentos e o seu sabor. Atrofiamos o sentido do paladar. É interessante pensar a respeito disso e refletir. A pessoa que desenvolve gula, ela atrofia o sentido do paladar. Normalmente, uma pessoa gulosa, ela não tem uma grande variedade de alimentos, especialmente alimentos saudáveis. Então, ela atrofia, pela ingestão excessiva de sal e açúcar, o sentido do paladar. Perguntar se eu quero atrofiar o meu próprio sentido do paladar. Fazer essa pergunta a si mesmo. Eu quero fazer isso comigo mesmo, com o meu sentido. Quero atrofiar o sentido do paladar no meu corpo? Se eu não quero fazer isso, necessito de uma atitude. Danificamos o sistema digestivo. O sistema digestivo ele entra em sobrecarga. E, por consequência, os demais sistemas do corpo também vão entrar em sobrecarga. O fruto da gula, é claro, já percebemos aqui, é a própria enfermidade. As enfermidades vêm, às vezes elas podem não vir hoje e podem não vir amanhã, mas elas virão à medida em que a nossa idade avançar. Elas virão. Se uma pessoa se alimenta de forma desregrada, desordenada, se ela se alimenta de forma indisciplinada, cedo ou tarde a enfermidade virá, porque ela é um resultado de um desequilíbrio, é um resultado de um erro. Estudamos agora disciplinas que podem ser criadas para identificar o defeito psicológico da gula. Algumas orientações, um auxílio para que nós possamos usar esses instrumentos para perceber a gula agindo em nós. Perceber qual é o grau de ansiedade em relação à comida. Quando chega próximo ao horário de se alimentar, o quanto nós ficamos ansiosos em relação ao almoço ou ao jantar, uma refeição. Perceber o quanto falamos a respeito da comida. Esse é outro ponto que já foi citado. O quanto nós necessitamos falar sobre comida. Perceber quais são as nossas reações e o nosso humor diante da fome. Estamos com fome, está perto do horário do almoço, o almoço atrasou um pouco, ou atrasou muito.
Como é que nós nos sentimos? Como fica o nosso humor? Estamos sentindo fome? Nós conseguimos controlar as nossas emoções? Sabemos esperar pelo alimento? Sabemos acalmar o corpo? Perceber o quanto adicionamos de sal ou açúcar aos alimentos. O quanto nós temos que colocar de sal ou temos que colocar de açúcar. Nós temos realmente que colocar tanto açúcar e sal nos alimentos? É realmente tão necessário? É uma pergunta. A pergunta é um questionamento para que nós possamos amadurecer as nossas percepções. Quem se questiona, cresce. Quem se questiona, aprende, amadurece. Perceber quando não há variedade na alimentação. Quando nós estamos nos alimentando como verdadeiros robôs. Sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre o mesmo tipo de alimento. Não há variedade, não há riqueza na alimentação. Nós nos acomodamos com o mesmo tipo de alimento quase todos os dias. Isso é prejudicial à nossa saúde. Perceber qual é o fascínio pelos doces. Os doces são um caminho pelo qual muitas pessoas acabam por desenvolver a gula. A frequência com a qual ingerimos e a quantidade que ingerimos de doces. Ingerir doces é saudável até certo ponto, especialmente no que diz respeito ao tipo de doce que vai ser ingerido. O sal e o açúcar são necessários ao nosso corpo, porém nós necessitamos perceber a quantidade e a qualidade desses alimentos salgados ou doces. Estas são algumas disciplinas. Acompanhando a sequência dessas disciplinas, nós vamos ensinar agora a técnica. Essa técnica é ensinada em nossa escola de meditação, em nossa escola tempo, que é a técnica para eliminar defeitos psicológicos em nosso interior. Peço a todos, por favor, que prestem atenção. Esse é um ponto importante de nossa conferência. A técnica consiste em desenvolver o sentido da autoobservação. A autoobservação consiste em perceber a si mesmo, respirar profundamente, sentir o seu próprio Deus interior, sentir o seu corpo, o seu coração, sentir essa presença. Em que, obrigatoriamente, iremos nos dividir em observador e observado. Quem é o observador? O observador será a nossa consciência, onde dirigimos a atenção a perceber o nosso próprio comportamento. Qual é o foco? O foco, o objetivo, é perceber as nossas reações, perceber o nosso comportamento. O comportamento mental, emocional e também físico, diante das mais diversas situações. O observado será o defeito psicológico. Neste caso, a gula. Vamos vigiar em nosso interior as reações relacionadas à gula. Vamos criar uma situação de exemplo. Você está em sua festa de aniversário e sua família preparou o seu bolo favorito. Diversos tipos de doces e salgados de sua preferência. As pessoas estão alegres, em festa, então elas dizem a você: coma à vontade, afinal é o seu aniversário, hoje é o seu dia, você merece. Então percebam que nessa situação a pessoa está sendo estimulada pelos seus familiares a desenvolver ali naquele momento a gula, a alimentar-se em excesso, a sobrecarregar a sua máquina humana. Está sendo estimulada, é a gula das pessoas que estimula a gula da outra pessoa. Neste momento, necessitamos de recordação íntima. Respirar profundamente. Sentir a si mesmo. Não se enredar com a festa que está ocorrendo. Não se fascinar com o que está ocorrendo. Perceber-se. Lembramos que temos em nosso coração o nosso Deus Mãe. Neste momento nós lembramos de Maria, Kundalini, Parvati, Durga, Isis, que é representada em diversas
culturas, aqui como Divina Mãe hindu, Parvati, Durga, é nosso Deus Mãe e vive em nosso coração. Percebemos com a respiração profunda, lembrar de nossa Divina Mãe, desta Divina Mãe, e pedir a ela com um verbo silencioso internamente: Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. Essa é uma petição. Percebemos a gula em nós reagindo a estas compulsões em nossa mente, em nosso corpo. Então pedimos: Mãe Divina, queime este defeito. E fazemos isto internamente, até que o corpo se acalme, até que essa gula, este momento de gula, seja eliminado. E aí podemos nos alimentar corretamente, com alegria, com amor. Se estivermos atentos, vamos perceber esta reação de gula e ela vai perder importância. Eliminar um defeito psicológico é retirar a importância que ele tem dentro de nós. Mas para isso, precisamos percebê-lo em nosso interior. Ao eliminar a gula, ela vai se transformar, é claro, no seu oposto, em temperança, equilíbrio. Desta forma, percebemos que a gula, ela nada mais é do que uma ilusão. Ela é uma representação da mente. Ela é um fascínio que nos enreda, que nos engana. E possamos nós refletir o quanto esse defeito psicológico engana os nossos sentidos. Nós estamos aí sendo enganados por um defeito psicológico, enredados pela gula, que vem roubar a nossa atenção, vem roubar a nossa saúde. Vamos prosseguir? Falamos agora a respeito do sacrifício pela humanidade, que é uma das práticas de nossa escola de meditação. Ele é a entrega consciente dos conhecimentos espirituais e das medicinas xamânicas à humanidade, desenvolvendo profundo amor por todos os irmãos, auxiliar as pessoas de forma gratuita, de forma consciente. Aquele que não aprende a amar seus irmãos jamais poderia desenvolver-se espiritualmente. O amor é um requisito primordial para o ascenso espiritual. Aquele que quer ascender espiritualmente necessita aprender a amar aos demais. Nossa escola de meditação Áureo Florescer entrega gratuitamente as medicinas xamânicas e os ensinamentos da yoga e meditação a todos os que compareçam às nossas práticas. Nós, da escola de meditação Áureo Florescer, trabalhamos com as medicinas xamânicas ancestrais sagradas. Esta é a medicina da sagrada ayahuasca. Esta é uma medicina xamânica, ela é protegida por lei e é extremamente saudável. Nós ministramos esta medicina em nossa escola de meditação, para que as pessoas possam realizar a prática meditativa, possam desenvolver equilíbrio físico, equilíbrio emocional e possam desenvolver a capacidade de perceber a si mesmo. Aquela pessoa que aprende a meditar, ela desenvolve essa capacidade dentro de si, a capacidade de perceber a si mesmo. Este é um auxílio que é entregue à humanidade, a todos aqueles que estejam dispostos, e é entregue gratuitamente. Nossa escola de meditação, ela é completamente gratuita. Tudo aqui é entregue gratuitamente com amor e consciência. Tanto as práticas, quanto as medicinas e ensinamentos. As energias da Sagrada Ayahuasca, elas promovem o equilíbrio para o organismo. A pessoa que medita e utiliza esta medicina xamânica, o seu organismo começa a entrar em equilíbrio em relação à temperança, desenvolvendo saúde ao corpo físico, desenvolvendo em nós apetite para bons alimentos. Aqui duas imagens que ilustram duas das medicinas que nós oferecemos.
nós entregamos em nossa escola o rapé xamânico e a sagrada ayahuasca, que nos auxiliam a desenvolver a temperança, o equilíbrio na alimentação, na ingestão de alimentos. Vamos estudar agora. Qual é a relação entre a sexualidade superior, o sexo tântrico, e a virtude da temperança? A sexualidade superior, o que ela é? Ela é a relação sexual de esposo e esposa, sem o derrame do sêmen. Nesta relação sexual, no sexo tântrico, o sêmen não é expulso do corpo. Jamais é expulso. Onde o casal transmuta as suas energias sexuais através da respiração profunda, sem jamais expulsar o sêmen. Então, une-se o casal, esposo e esposa. É um matrimônio, é um compromisso. Unem-se sexualmente e transmutam essas forças, essas energias sexuais. Esse fogo sexual, ele é sagrado. Transmutam respirando profundamente, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, porque o sêmen é a energia que deve ser transmutada dentro do corpo, para trazer equilíbrio ao mesmo corpo. Esta prática da yoga sexual é chamada também de nascimento alquímico. O aproveitamento e a transmutação destas forças sexuais, promove regeneração. À medida que a pessoa transmuta essa energia sexual entre esposo e esposa, ele regenera o seu corpo físico, regenera suas emoções, regenera a psique. E há a regeneração espiritual também. Ao transmutar essas energias sexuais sem jamais derramar o sêmen, percebemos o equilíbrio sexual trazido pela prática do tantrismo brahmo, da sexualidade superior. Quando as energias sexuais elas entram em equilíbrio em nosso corpo, através desta prática, fica muito mais fácil para nós desenvolver a temperança em relação à ingestão de alimentos da forma correta, desenvolver saúde. A sexualidade superior, ela traz para o corpo saúde, porque ela equilibra essas energias sexuais. Algumas orientações a respeito da prática da alquimia sexual, para aquelas pessoas que têm interesse em realizar a alquimia sexual. Deve ser realizada apenas uma vez ao dia, porque a energia sexual necessita renovar-se e entrar em equilíbrio. Ele pratica a alquimia sexual apenas uma vez ao dia. Deve-se respeitar a pausa sexual durante o período menstrual. Conta-se 7 dias de pausa a partir do primeiro dia do ciclo, respeitando-se o organismo feminino. É preciso respeitar o ciclo menstrual da mulher. A partir do primeiro dia do ciclo menstrual, conta-se 7 dias de pausa e depois volta-se a transmutar as energias. Deve-se respeitar a pausa sexual durante o período da gravidez e da amamentação, porque as energias sexuais elas estão sendo usadas para gestar e nutrir a criança. Estas são as orientações a respeito da prática da sexualidade superior. Para concluir a conferência de hoje, vamos entregar uma prática para desenvolver em nós a temperança. Para aquelas pessoas que têm interesse em desenvolver essa virtude dentro de si, esse controle, este equilíbrio que necessita, é claro, do devido esforço. A prática de hoje tem o objetivo de desenvolver em nós temperança. Escolha um horário em que você vai se alimentar. Exemplo, um almoço ou o próprio jantar. Sente-se em uma cadeira ou deite-se em sua cama e aguarde alguns minutos, além do horário da refeição. É preciso que você esteja disposto a realizar esta prática.
Está no horário da refeição, deita-se ou sente-se e espera além deste horário. Provavelmente você estará sentindo fome. Então acalme seu corpo e suas emoções, respirando profundamente. Use a respiração. Use a respiração para acalmar e perceber o seu corpo. Mesmo sentindo fome, mesmo sentindo os impulsos, respire, se acalme. Para aprender a controlar o corpo, conhecê-lo. Respirando profundamente, observando as suas reações, as reações do defeito psicológico da gula, percebendo fantasias, ansiedades, desejos quanto ao alimento que vai ser ingerido na refeição. Após observar e eliminar esses defeitos, então, nesse processo, percebe se existe uma fantasia, um desejo relacionado ao alimento, ao ato de se alimentar. E se percebe, pede a morte. Mãe Divina, elimine esse defeito. Respira, se acalma, se controla. Após esse processo, já com o corpo e com as emoções mais calmas, simplesmente vai à sua refeição. Se a prática for bem feita, você irá à sua refeição com muito mais calma e atenção e vai se alimentar o suficiente para o seu corpo. Bem feita, esta prática auxilia a perceber o defeito da gula e trazer equilíbrio à nossa alimentação. Agradeço com minha alma e com o meu coração a todos que estiveram dispostos e tiveram paciência para ouvir esta conferência até o final. E entrego com minha alma e meu coração esta conferência ao meu real ser, meu Deus interior. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.